Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José. Fechando mais uma semana num momento muito importante da história do nosso país. Isso porque nós estamos conseguindo lentamente retomar o curso do nosso país em direção ao processo civilizatório. Isso significa o quê? Que a análise dos problemas do nosso cotidiano, da nossa realidade, estão sendo feitos hoje, vejam só, à luz da civilização, à luz da racionalidade. Isso determina, inclusive, que algumas situações, algumas distorções que andavam escondidas nesse mundo obscuro dos últimos anos, elas estejam sendo expostas agora. Mais cedo eu conversei com vocês sobre um desses fenômenos, que é a dessacralização das Forças Armadas, o desendeusamento, se a gente puder dizer assim, né, de alguns altos militares da cúpula das Forças Armadas do nosso país. A humanização de pessoas de farda, que são servidores públicos e estão sujeitos às mesmas regras que nós temos aqui no Brasil para as pessoas que são servidores públicos, alguns com mais responsabilidades ainda. Vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre alguns aspectos que eu não estou vendo nos meios de comunicação e também sobre o destino de algumas criaturas. Uma delas, essa espécie de filhote do homúnculo do Planalto, aquele que esteve à frente da presidência da República. Especificamente o senhor Nicolas Ferreira, que está agora às voltas com processos criminais cada vez mais complicados. E também vou falar com vocês sobre o senhor Augusto Aras, que a gente não pode deixar de lado, porque eu li o relatório que ele publicou e isso merece alguma consideração muito contundente nesse momento, né? Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha participar aqui das nossas discussões, do nosso chat. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você apoiar o seu canal preferido, seu canal predileto, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje à tarde eu estava dando uma zapeada por aí e aí eu vi o programa aqui da Globo News, que é muito assistido, né? E uma fala aqui do Guedes, Otávio Guedes, ela bateu com as coisas que eu ando falando aqui durante muito tempo e que devem ser interpretadas à luz de uma sociedade democrática, uma sociedade que não deve ter medo de servidores públicos, de ver um militar, ficar com medo do militar, de ficar acompanhando declarações de militares, de ficar sem dormir com algum tipo de preocupação se os militares vão acordar de bom humor ou de mau humor para destruir a nossa democracia e prender cada um de nós, né? Enfim, o Guedes disse o seguinte sobre essa história toda, envolvendo inclusive o ministro da Defesa, o senhor Múcio, agora, e a interpretação, né, que muitas pessoas ainda fazem sobre essas instituições como as Forças Armadas. É momento da gente interpretar essas instituições como instituições da sociedade brasileira a serviço do nosso país, a serviço do nosso povo, e não como uma espécie de árbitros medonhentos que podem a qualquer instante chamar um VAR, né, para criar um tipo de penalidade contra a gente. Então, disse aqui o Guedes nessa tarde. Vamos lá. Não tem que ser ponte, não tem que ser nada. Militar é um servidor, recebe dinheiro público e não pode ser um criminoso. O que a gente está tratando aqui é militar que quis falar de golpe, é militar criminoso, que atenta contra a Constituição. Porque decidiram alguns militares decidiram se juntar à escória do Exército Brasileiro, chamado Jair Bolsonaro. Ele é a escória do Exército Brasileiro. Resolveram anistiar moralmente o Bolsonaro, que foi tratado como escória pela ditadura. Você vê aí, olha o contrassenso, quer dizer, militares forjados, responsáveis pela ditadura, sabiam que aquilo ali era escória do Exército Brasileiro. Botaram ele a pontapés para fora do Exército. O Conselho de Justificação botou ele para fora. E foi salvo ali pelo Superior Tribunal Militar. Isso que ele está falando é mentira? Não é mentira. Basta vocês lerem esse livro aqui que fala da vida do Bolsonaro no quartel, né? O Cadete e o Capitão. Tenho comentado muito isso com vocês, gente, sobre esse livro, porque, enfim, são fontes, né? São matérias jornalísticas que comprovam esse tipo de situação que nunca foi exposto, né, para ajudar o povo brasileiro a ter um remédio, um antídoto contra esse tipo de escória
que nós estamos vendo aqui Otávio falar, que eu estou classificando ultimamente como o homúnculo do Planalto, né? O maníaco do Planalto. Pois bem, muitas situações vão recair nas costas dessa criatura pela malversação de dinheiro público. Uma delas eclodiu agora de tarde também. CGU enviará ao TSE auditorias que apontam pagamento indevido de 1.970 bilhões de reais em auxílios do governo Jair Bolsonaro. Gente, são crimes e crimes e crimes que vão caindo uns sobre os outros em relação a essa figura, né? Então, a fila está andando, ele não vai ter como escapar, gente. Quanto mais a gente perceber esses fenômenos, essa dessacralização, a humanização, a responsabilidade de personagens da República, mais a gente consegue colocar o nosso país dentro da civilização. Uma das figuras que fez parte desse endeusamento indevido é o Procurador-Geral da República, que foi poupado durante esses 4 anos de qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de interpelação. O senhor Augusto Aras, eu já mostrei mais cedo, ele fez aqui uma cerimônia de despedida da última sessão que ele participou do Supremo Tribunal Federal, que foi uma coisa totalmente abjeta, para dizer o mínimo. Porque, gente, se o senhor Augusto Aras ele fosse Procurador-Geral da República, na época da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, depois dos massacres que nós vimos lá, que todos vocês sabem do que eu estou falando, provavelmente o senhor Augusto Aras não veria um único responsável. Todas aquelas mortes, enfim, ele talvez não punisse ninguém por uma situação que ele está alegando aqui no Brasil com a pandemia que matou tanta gente e que teve responsáveis. Ele diria que temos excesso de provas e com excessos de provas não dá para responsabilizar ninguém. Foi muito melancólica essa saída dele, de um cinismo gigantesco, e ele aponta ali que, para as pessoas saberem o que o Ministério Público do nosso país fez, a Procuradoria-Geral da República, a gente devesse ler um troço chamado Ações que Salvam. Mas salvam quem, cara pálida? Estão tentando agora, essas ações, né, voltadas a salvar o senhor, a sua pele. E aí, gente, eu fui ler, né? É muito grande o negócio aqui. Eu peguei aqui algumas páginas, até selecionei aqui, só para exemplificar. Vou pegar aqui a página 181 desse troço aqui, onde o senhor Augusto Aras ele diz o seguinte: reação política aos arquivamentos e à decisão do Supremo Tribunal Federal. Gente, os senadores, quando eles terminaram a CPI da pandemia, eles elencaram uma série de condutas criminosas, colocaram uma série de planilhas, muita informação. O que o senhor Augusto Aras fez? Olha, é muita informação, não estou conseguindo lidar com essas informações, não. Vão absorver todo mundo. Mais ou menos foi isso, né? Os senadores entraram com uma representação contra ele junto ao Supremo Tribunal Federal. E caiu no colo de quem? Do ministro Toffoli. E o ministro Toffoli deu um despacho aqui conforme o senhor Augusto Aras está dizendo, né? Que não compete ao Supremo Tribunal Federal mexer com o Procurador-Geral da República, com a Vice-Procuradora-Geral da República. O senhor Augusto Aras, o senhor Toffoli, ele deu uma ajudada aí no senhor Augusto Aras, é uma situação. O senhor Toffoli é um personagem também que merece comentários específicos, né? Mas o senhor Toffoli ele não conhece o que está aqui na Constituição Federal, aqui nesse trecho aqui específico, ó. É competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Se o Supremo Tribunal Federal não é competente, senhor Toffoli, ministro Toffoli, quem é? É o Papa Francisco? Então, gente, tem situações que são absolutamente revoltantes, para dizer o mínimo, e que o próximo Procurador-Geral da República vai ter que se debruçar. Muitas pessoas farão representações e eu serei uma dessas, cobrando esse tipo de posicionamento aqui, que foi exposto nesse documento aqui, nessa espécie de auto habeas corpus, né? Tem uma outra questão que está aqui na página 247. O senhor Augusto Aras ele teve a coragem de colocar isso aqui. Constituição assegura livre exercício dos cultos religiosos e decretos não podem suprimir direitos fundamentais, defende Procurador-Geral da República. Olha só que coisa meiga, fofa, e que acarretou tantas mortes, né? Entre aspas aqui, meigas e fofas, tá, gente? A ciência salva vidas, a fé também.
Fé e razão não estão em lados opostos do combate à pandemia. Caminham lado a lado. Então, senhor Augusto Aras, era só rezar, né? Rezar, que o vírus ia embora, né? Em defesa da vida e da dignidade humana, compreendida em suas múltiplas dimensões, abrangendo a saúde física, mental e espiritual. Então, a PGR está preocupada com a saúde espiritual do cidadão. Eu queria saber onde é que está isso na Constituição Federal, mas o senhor Augusto Aras enxergou. A afirmação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi feita em sustentação oral na sessão do Supremo Tribunal Federal. Como é que nenhum ministro chega e pede a palavra para pedir esclarecimentos do que ele estava falando aí, né? Com tantos mortos aqui no nosso país. No julgamento sobre a proibição de realização presencial de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo. Então, o senhor Augusto Aras, o Malafaia, o R.R. Soares, o Bispo Macedo, o Valdemiro Santiago estavam todos na mesma barca contra a saúde do povo brasileiro e a favor do vírus, né? É isso que a gente pode depreender desse tipo de documento, né? Então, gente, não tem como a gente pegar leve nesse tipo de situação. E para ir fechando aqui o nosso encontro de hoje, a notícia envolvendo aqui o filhote do homúnculo, né? A matéria é, deixa eu puxar aqui, Nicolas Ferreira vira réu em processo por exposição de adolescentes trans nas redes sociais. Gente, esse rapaz está fazendo carreira combatendo homossexuais. A preocupação dele está ali. Ele fica o tempo todo, só que ele está repetindo uma situação que eu já falei aqui com vocês várias vezes. Já vem lá de trás, nos Estados Unidos, isso já foi feito. Picaretas que no final da história eram revelados como verdadeiros homossexuais, não confessos, né? E que tem ali uma figura mais marcante na época do macartismo nos Estados Unidos, uma perseguição violenta a homossexuais. No final da história se descobriu que ele era homossexual, que ele era gay. E ele está tentando a polêmica agora com a Daniela Lima, que está agora na Globo News. Diz aqui o artigo, né, um post aqui. Daniela Lima sobre Nicolas Ferreira, o moleque irresponsável e inescrupuloso. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Fazer o quê? Se ele fez é subir em cima de cadáver para palanque político. Então, essa aqui foi a afirmação que ela fez. Porque não é pauta, isso não é pauta, se é trans ou não é pauta para um deputado, né? Que agora ele vai responder na justiça. Eu entendo que é pior do que invisibilizar, porque o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. De novo, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Sim, elas batem pesado, né, gente? Eu gosto de falar o seguinte, são vidas de seres humanos. O Brasil é o país que mais mata seres humanos nessas classificações, né? Em razão da sua orientação sexual, enfim, de uma característica pessoal e individual que não interessa a mais ninguém a não ser a própria pessoa. O filhote do homúnculo, ele está tentando chamar Daniela Lima para um debate. Daniela Lima está me atacando por defender minha irmã. É a mesma boca aberta que lamentou a morte de um PM só. Me chama para um debate ao vivo na Globo News e vamos ver se aguenta. Ele acha que tudo na vida é uma palhaçada, né? Ele atacou a deputada Jandira Fegali essa semana. E a deputada foi para cima. Esse moleque precisa de resposta. Isso é um moleque. Moleque, eu tenho vergonha de ser moleque. Isso é um moleque. Isso é um moleque. Isso é um moleque e o Ministério Público está dizendo que ele não é um moleque, ele é um criminoso. Isso aqui é um vídeo que ele expôs, né? Um adolescente dentro de um banheiro que não está fazendo mal a ninguém, o banheiro feminino, são os boxes ali, ela estava ali, foi abordada pela irmã do Nicolas, o Nicolas pega essa imagem, coloca nas redes sociais e mais do que isso, além de atacar essa criança, essa adolescente, ele vai e faz uma pregação para que os pais tirem os filhos da escola, porque tem uma menina trans dentro da escola. Vamos acompanhar aqui. Basicamente, ali a pessoa entra, gera constrangimento. Aliás, o senhor Nicolas, o senhor estava com a sobrancelha, né? Grossa pra caramba, né? Agora o senhor está cuidando dela, está dando umas raspadinhas, né? Tá cuidando do visual, né? Isso é uma coisa curiosa. Para outras meninas, e simplesmente você tem que ficar calado diante disso. Nicolas, o que fazer? Eu sou um pai, e o que eu faço? Eu te aconselho a tirar seu filho dessa escola, tá? Eu te aconselho a colocar numa escola onde o mínimo seja respeitado, ter um para o homem e ter um para a mulher.
Gente, então, ele não satisfeito em atacar uma pessoa, ele atacou toda a escola, enfim. É um comportamento absolutamente vil, né? Lá na Câmara ele está se comportando como um verdadeiro moleque e por essa razão ele está sofrendo as consequências dentro do parlamento também de deputados e deputadas que estão desmascarando essa figura. Muito em breve, muitas pessoas vão ficar surpresas com o que acontece com esse tipo de personagem, né? Aqui, só para vocês verem, né? Esse aqui é o senhor Roy Coll, que foi o assessor, né, o braço direito do senador McCarthy, na época do macartismo. Perseguiu homossexuais nos Estados Unidos. Foi uma verdadeira catástrofe, né? No final da vida, ele estava se revelando um personagem bem diferente. Moral da história, foi revelada a sua homossexualidade, né? E acabou morrendo de AIDS também, né? Que é uma situação aí, enfim, que aconteceu com ele. Isso explica muitas coisas, né? E desmascara também muitos comportamentos. Que isso sirva aí de alerta, né? Para algumas pessoas que estão pensando que enganam todo mundo. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Vida que segue, filas que andam. Tchau.